Salve, galera, passando aqui pela nesse curso, parte, não sei das contas, que eu já perdi a conta. Enquanto não chega a pé de reposição, a tema do vídeo hoje é você responder a pergunta de um inscrito e fazer um teste bem da hora aqui. Então não perca o vídeo, não, assista até o final, porque tem coisa boa, certo? E o inscrito, né, mandou mensagem lá no meu Instagram, né, no @carretinha_hp. E qual a pergunta mesmo, câmera? Por favor. O inscrito, ele relatou o seguinte, pediu o seguinte: Ah. faça um vídeo explicando os componentes que contém dentro dos capacitores, como funciona e quantos anos dura os capacitores. Qual o nome dele mesmo? Eu vou nomear aqui porque a pergunta foi boa, a sugestão foi boa, então... Querido amigo Thierry Marques. Thierry Marques é o nome da fera, mandou lá no Instagram, viu? Então, se você quiser uma dúvida também, que eu explique na medida do possível, vá lá também. Pois bem, vamos lá. Se vocês perceberam, ao longo dos vídeos eu tento fazer o mais simplório possível, né? Eu tenho um conhecimento para muito mais além do que eu explico no vídeo, né? Porque minha formação é física, né? Eu sou bacharel em física, sou licenciado em física, tenho mestrado em física e estou concluindo doutorado em física. Então, eu poderia explicar bem detalhado, só que eu vou fazer uma explicação que seja interessante para todos, né? Quem sabe futuramente eu faço uma explicação mais detalhada, né? Explicando a lei de Gauss, a integral de linha, para calcular a diferença potencial, mas não quero me gabar. Então, vamos fazer na medida do possível. São 3 partes da pergunta dele. A primeira parte é qual mesmo? Quais são os componentes dos capacitores? Pronto. Tanto esse capacitor, né, que é chamado de ultracapacitor, como os capacitores simplesinhos, né, cilíndricos, que é vendido aí na praça. O princípio dele, né, a constituição dele é bem simples. Qualquer pessoa pode fazer um capacitor, digamos assim, certo? Esse capacitor ou esse, né? Para simplificar a minha explicação, eu elaborei, né, em papel mesmo, para explicar, porque basicamente o que acontece é mais ou menos isso. Se eu pegar esse capacitor e abrir, né, e cortar ele, eu vou ver o quê? Basicamente 2 cilindros, certo? Um cilindro externo, certo? Com um raio maior, e um cilindro de raio menor. Esse capacitor, né, basicamente é um cilindro com material condutor, certo? O outro também, certo? Onde o externo armazena cargas positivas. E tem o interno que armazena carga negativa. As pessoas perguntam, ué, como assim? Basicamente são 2 cilindros, né, chamados o jargão da praça cilindros, 2 cilindros concêntricos, ou seja, tem o mesmo centro, certo? Onde, né, se eu abrir, vai cair não. Se eu abrir, né, esse externo vai armazenar cargas positivas, então vai estar jampeado, né, esse pino positivo, a parte externa, né, e a parte interna, né, esse cilindro interno, onde armazena cargas negativas, está jampeado para esse pino negativo, certo? Eu não vou abrir porque isso aqui custa caro, mas basicamente é por isso que o positivo não tem nenhuma sobressalência aqui na parte, né? Porque é a parte externa. Então, se eu rasgar esse plástico que envolve aqui, ó, essa parte externa aqui, ó, é um metal, que o jargão é chamado de armadura, né? Armadura externa e armadura interna, que são esses cilindros que estão aqui dentro, né? E a parte negativa, por sua vez, tem essa sobressalência, né? Por quê? Primeiro, não, vou focar nessa parte básica, certo? Então, basicamente, se eu abrir esse capacitor, vou ver, né, esses 2 cilindros, certo? E como é que eu faço para... Então, basicamente, vai ser do mesmo jeito que eu já expliquei anteriormente. Para carregar o capacitor, você faz o circuito em série com a lâmpada, né? Então, basicamente, o positivo vai ter tocado no cilindro externo, né? Quando eu for fazer a carga, né? O cabo é pequeno. E o negativo, né, vai ser o cilindro. Ai, jacaré. Pronto, interno. Basicamente vai ser assim. Basicamente vai ser assim. Aí você me pergunta, mas tão simples assim, então eu vou construir. É aí que tá o pulo do gato. A simplicidade acaba aqui. Por quê? O que aumenta a capacitância, né? A capacitância do capacitor, né, é dado pela área dessas armaduras, né? Quanto maior a área, mais cargas eles armazenam. Quanto menor a área,
menos ele armazena. Mas outro fator também é a questão de um material que compõe, né, que está entre essas armaduras, conhecido como dielétrico, certo? Porque quando você armazena carga positiva na armadura externa e carga negativa na armadura interna, né, entre essas placas, essas armaduras vão produzir uma coisa chamada campo elétrico, certo? E esse campo elétrico vai ser tão intenso quanto for o valor da chamada permeabilidade do meio. E essa permeabilidade do meio é um número, um valor, uma constante que vai depender do material dielétrico que vai estar entre eles, certo? E esse material dielétrico vai aumentar essa intensidade do campo elétrico, consequentemente vai implicar num aumento de armazenamento de carga e, consequentemente, você também terá uma alta capacitância. Então, se eu pegar esse capacitor, né, como eu já disse em vários vídeos, abaixa a mão. Aqui assim, Isso. já falei em vários vídeos, tem um furo aqui, ó. Esse furo é para adicionar, né, um líquido, né, que vai auxiliar nessa composição desse dielétrico que é composto entre essas duas placas. Então, à medida que esse dielétrico enrijece, porque não tem o que fazer, um dielétrico é um material, à medida que você vai usando, ele vai perdendo sua eficiência, a capacidade dele armazenar carga diminui. Consequentemente, a resistência interna dele aumenta, certo? Essa resistência aumentar quer dizer que esse dielétrico já está perdendo, né, a eficiência. Por que que acontece? A armadura é um material condutor. Ele nunca vai perder a característica condutora, certo? Essas armaduras que eu fiz aqui de forma, né, didática, em forma de papel. Nunca vai perder, né, a sua capacidade de condutibilidade. No entanto, o seu dielétrico sim. Então, o que vai determinar a vida do capacitor vai ser o quanto esse dielétrico vai durar. Não sei se vai dar para ouvir. Ó. Dá para ouvir. Não sei se dá para ouvir, depois eu vou ouvir na... Tem um líquido aqui dentro. Nesses capacitores aqui, mais parrudos, o dielétrico, né, uma das componentes é líquido. Bem viscoso, mas é líquido. Por sua vez, nesses capacitores mais pequenos, o dielétrico também acontece, né? Existe, também vai ter armadura cilíndrica, só que em menor área, né? Tanto externo quanto interno. Vai estar jampeado aqui por esses fiozinhos, né? Onde o positivo é esse maior, o negativo é o menor. Porém, aqui nesse caso, o dielétrico ele é rígido, ele é sólido, certo? Vai implicar também numa vida útil menor. A vida útil desse capacitor, por vários fatores, né, é menor do que esse dura mais tempo. Agora, eu acho que eu respondi a primeira parte da pergunta. Como é feito o capacitor? O capacitor são dois cilindros, né, de raios diferentes, porém de mesma altura, né? Eles são concêntricos, ou seja, tem o mesmo centro, certo? E preenchido entre as armaduras com material dielétrico que vai influenciar na capacidade, né, na capacitância, chamada. A capacidade do capacitor armazenar carga é definida como capacitância, né, que é coulomb por volt, que foi definido por Faraday, né? Por isso que o nome da capacitância, né, a unidade de capacitância é Faraday. Faraday foi o cara que brocou, como diz no jargão de Salvador, brocou o capacitor, né, que fez o capacitor, estudou um pouquinho a mais, então por isso deu o nome de Faraday a unidade de medida de capacitância, né? E a capacitância vai depender do dielétrico que vai estar dentro dele, do material dielétrico. Quanto menor a permeabilidade, maior o campo elétrico. Consequentemente, vai influenciar na maior capacitância. Aí, como eu disse, tem como calcular esse campo elétrico? Tem, lei de Gauss. A integral fechada do produto escalar do campo vezes a unidade de área dA é igual à carga elétrica armazenada sobre essa permissibilidade. Né? Qualquer livro de física 3 de graduação, de engenharia física, né? O Halliday, o Moisés não sei se vai, o Frankel de elerodinâmica, o Griffith de elerodinâmica, o Jackson de elerodinâmica, tem essas fórmulas, né? Quem cursou qualquer física básica de engenharia ou física já viu alguma vez na vida isso, porém nunca se atentou, né, na prática. Mas essa foi a primeira pergunta. Como é composto o capacitor? Tem alguma outra parte da pergunta mesmo? Não sei se eu respondi todas. Como eles funcionam e o tempo de duração. Como eles funcionam, pronto. Já meio que já expliquei de forma sucinta, né? Como eles funcionam, né? Quando vocês ligam, né? Por exemplo, quando vocês vão carregar aqui, né? Como eu já ensinei, vocês jampeiam com a lâmpada para poder fazer a carga. Liga o positivo num terminal, o negativo no outro. Basicamente, né? São duas placas. Então, aonde vocês conectam o positivo, vão armazenar cargas positivas,
cargas. E nas placas internas, né, que é o negativo, vai armazenar cargas negativas. Se vocês armazenam cargas negativas em um ponto e cargas negativas no outro, quando vocês fecham o circuito, no caso, sei lá, eu quero ligar uma lâmpada aqui, né, vão fluir cargas elétricas de um ponto para o outro. O movimento de carga elétrica é chamado de corrente, consequentemente vai gerar, né, porque vai ter uma diferença de potencial, porque vai ter um potencial aqui, um potencial aqui, e a chamada diferença de potencial, DDP, é definido como tensão, ou como o povo diz de forma errônea, voltagem, né? Consequentemente vai fluir a carga, vai fluir cargas, vão ter corrente, beleza? Essa foi a segunda pergunta, e a outra parte é o quê? Quanto tempo dura? Ah, quanto tempo dura a vida útil de um capacitor. Pois é, como eu disse, esses capacitores... Né, assim, geralmente esses capacitores pequenininhos têm uma vida útil menor, né? Mais dura pra caramba. Agora esse, né? Estima-se pelo fabricante que ele tem 1 milhão de ciclos de carga e descargas. Ou seja, vocês conseguem, né, um equipamento desse novo, original, de procedência, igual está na minha mão, né? Ele suporta 1 milhão de ciclos de carga até o pleno tensão dele, no caso de 0 até 2.7 volts. Você pode fazer isso, carregar, descarregar ali 1 milhão de vezes, certo? Só que, à medida que você vai usando, como eu disse, o dielétrico que está dentro dele vai perdendo essa função, essa permissibilidade, né? Vai ficando, vai perdendo essa característica, o dielétrico vai ficando menos ineficiente, ele vai armazenar carga, porém não vai segurar por muito tempo. Menos eficiente. Ele vai ficar menos eficiente, porque ele vai armazenar carga, né? Porém a resistência interna vai estar muito alta, ele vai perder essa carga muito rápido. E a característica do capacitor não é armazenar por um tempo muito longo, igual bateria, né? Porque bateria, o princípio é mais complexo. Existe uma reação química dentro da bateria, né? De oxirredução, né? Entre, por exemplo, bateria de chumbo ácido. Você tem um ácido que vai reagir com o chumbo, né? O chumbo vai reduzir, vai haver o processo de oxirredução. Aí o material de chumbo vai perdendo, né, a sua característica. Consequentemente, aquele processo químico vai parar de ser realizado. Aqui não. Aqui o processo é bem mais simples. Porém, vai depender do dielétrico. Então, à medida que você vai usando, esse dielétrico vai perdendo a característica dele e vai perdendo a vida útil. Porém, como eu disse já em vídeos anteriores, pessoas pegam esses capacitores, né? São vendidos, né? Uma indústria compra, né? Por exemplo, aqueles aeroportos que estão utilizando energia solar pra caramba, né? Eles utilizam bastante esses capacitores porque lá tem ar-condicionado, tem muitos motores que precisam de capacitores. Eles utilizam por um certo período, né? Mas lá o uso é extremo, né? 24 horas, pau na moleira, em 365 dias por ano, e é pauleira. Então, a vida útil deles é em torno de uns 10 anos, 20 anos, coisa do tipo. Aí eles sucateiam, né? Vendem e repõem. Tanto é que, se vocês observaram o adesivo desse capacitor, esse aqui é da linha da Maxxo, chamado DuraBlue. DuraBlue. É os últimos que são fabricados pela Maxxo desse porte, né? Se vocês observarem, muitas pessoas no YouTube aí fazem propaganda, porque meu objetivo aqui no YouTube não é vender capacitor. Eu sou consumidor e estou fazendo um teste aqui, né? Porque é meu hobby, aqui é minha distração, né? Minha principal função não é mexer com capacitor. Eu sou acadêmico. Mas aqui é meu passatempo, né? E pessoas compram, né? Esses capacitores de outros adesivos, né? Do modelo mais antigo, que é o K2. Maxxo K2 é muito velho. Se vocês observarem esse adesivo, se vocês verem um adesivo diferente desse, é porque é um modelo mais antigo. E o mais antigo é o mais frequente vendido no YouTube, que a galera vende, né? Faz propaganda para vender. E obviamente aqui ou foi perfurado e colocado aqui um dielétrico novo, né? Um ácido para reagir com esse dielétrico para tornar-se a ser líquido, né? E bota uma porca aqui por cima para lacrar. Ou senão ele está seco, não tem nada. Então vocês vão calcular a resistência interna dele, está lá nas alturas, porque o dielétrico não está atuando. Ele vai armazenar carga? Vai. Porém vai perder essa carga muito mais rápido, porque o dielétrico não vai estar atuando, né? Eu acho que eu respondi então as perguntas do inscrito. Mas, ó, fiquem no próximo vídeo que eu vou fazer coisa boa, viu? Ó, como eu disse para vocês, eu comprei, né, alguns capacitores desse pequeno, de 2.7 volts, 10 Faraday, também na Maxxo, de pequeno porte, e montei um pack, ó. O pack tá aqui, com 6, ó. Eu vou fazer uma brincadeira no próximo vídeo, então fiquem aí pro próximo vídeo, porque vai ter coisa boa. Vou explicar a diferença de um pack desse com uma única célula desse, beleza? Forte abraço, até a próxima. Se gostou do conteúdo,
Se inscreva no canal, ative a notificação para mais vídeos. Para fazer pergunta igual do colega aí, mande lá no @carretinha_hp ou estão aqui nos comentários do vídeo, que eu posso responder no medida possível, beleza? Forte abraço, até a próxima.